A gente está atualmente diante de vários sinais de uma crise mundial em 2024. Pelo menos é sobre isso que o Banco Mundial alertou recentemente e que a ONU também alertou aí na mesma linha. Mas não foram só eles, né? A gente viu também grandes investidores trazendo nos últimos meses um senso maior de urgência e pânico, né? Como dizem alguns, vendendo susto. Esse é o caso do Jim Rickards, que falou recentemente que a maior crise da história começou e falou para as pessoas não comprarem nenhum ativo nesse momento. O próprio Ray Dalio, eu vi recentemente esse vídeo, em que ele cita que a crise é pior do que as pessoas pensam. Nesse vídeo eu vou comentar, tá, sobre os sinais de uma possível crise, o que eu acho sobre eles e principalmente, muito mais importante, tentar prever ou não crise, sobre o que fazer nesse cenário e em diferentes cenários aqui pensando em 2024. Mas antes de tudo, me responde, tá? Você concorda com o Ray Dalio, com o Jim Rickards, que vai ter uma grande crise? Deixa teu comentário aqui para eu saber. Começando aqui sobre os sinais da crise e, de fato, embora tenha muita gente vendendo susto, vendendo caos, existem alguns sinais que eu preciso te mostrar. Um deles, o ouro nas máximas históricas. Essa manchete ainda diz, né? Prenúncio de crise, ouro vem testando a máxima histórica. Lembrando aqui que o ouro ele é considerado um ativo meio que anticrise, né? Com uma correlação negativa com bolsas mundiais. Na média, vai bem quando as bolsas vão mal, ou se antecipando a um período ruim de bolsa. Também se valoriza, né, quando há expectativa ou um aumento da inflação a nível global. Inclusive o ouro se valorizou um tanto quanto, né, nos últimos 12 meses. Isso aconteceu porque tem alguns fenômenos acontecendo simultaneamente. O primeiro deles é o endividamento expressivo e recorde nos Estados Unidos. Nós pode ver que a quantidade de ativos do Federal Reserve em trilhões de dólares cresceu muito, se acelerou muito ali a partir da pandemia em 2020. E, entre outras consequências, uma delas foi o aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, chegando a 5,5% recentemente, o que acaba aumentando muito o custo do governo, né, de honrar com seus compromissos. No limite, o governo funciona que nem uma pessoa, né? Se você está endividado e está pagando juros maiores, seu fluxo de caixa vai ficar mais apertado. Como resultado, vai ter um risco maior de calote, que é outra coisa que a gente está vendo aí no mercado atualmente. E é por essas e outras que eu entendo ter gente pessimista com o mercado. Não quero aqui desqualificar o Ray Dalio, por exemplo. Pô, o cara tem uma carreira muito maior do que a minha, um cara que eu tenho que me inspirar e aprender com ele, não ficar criticando. Já o Jim Rickards é um cara mais catastrofista, assim, né? Mas enfim. Agora o ponto é que você tem que transformar isso em atitude, né? Em saber como mexer na tua carteira ou não mexer para preservar ela e deixar ela ainda com bom potencial de multiplicação no longo prazo. Aliás, alguns meses atrás eu fiz um vídeo que tem parecido com esse, quando esse cara, o Michael Burry, ficou famoso aí pelo filme A Grande Aposta, e ficou famoso por ganhar muito dinheiro prevendo a crise de 2008, fez uma aposta de 1,6 bilhão de dólares na queda do mercado norte-americano. E nesse vídeo que eu comentei, até falei sobre os riscos, né, de seguir cegamente com algum gestor ou que alguém está falando sem colocar isso em contexto com as tuas finanças, com os teus objetivos. E recentemente, né, ele fechou essa aposta com uma perda estimada em 40%. Mas dito isso, eu sei que muitos investidores ficam pensando, pô, beleza, mas não é hora de vender ações, de aumentar o peso em renda fixa, de me preparar para uma crise, de comprar criptomoeda, de comprar ouro, o que eu faço? Esse tipo de pensamento existe, é normal, numa linha lógica ele até parece fazer sentido, mas eu quero a partir daqui te mostrar a história da última grande crise, a última década que a gente teve uma grande crise e como esse tipo de decisão dos investidores acabariam fazendo com que eles, na verdade, comprassem na alta e vendessem na baixa. A nível global, a última década que teve uma grande crise foi a década de 2000. Para contexto, o S&P 500 caiu cerca de 1% ao ano naquela década. Os investidores em ações ficaram 10 anos meio que no 0 a 0, perdendo um pouco. O grande ponto é, a década anterior tinha sido muito boa e ali no final dos anos 90, 1999, início dos anos 2000, tinha muito otimismo embutido. Ninguém falava em crise, pelo contrário, né? Pérolas como este livro aqui, prevendo que o Dow Jones, né, o índice Dow Jones bateria 36 mil pontos entre 2002 e 2004, foi lançado. E aí, para contexto, tá? Ali em 1999, o Dow Jones estava em cerca de 9, 10 mil pontos, beleza? O cara falava que em algo entre 13 e 5 anos ele iria se multiplicar por 4 praticamente. E aí na prática o cara até acertou a previsão dele, só que errou o prazo. O índice Dow Jones só foi bater os 36 mil pontos lá em 2021, mas precisamente em janeiro de 2022, na verdade. Ou seja, às vésperas de começar uma sequência de crises, né, a bolha.com, ataques terroristas, depois a crise subprime em 2008, estava todo mundo muito otimista. Ninguém estava prevendo crise, ou quase ninguém estava prevendo. Estavam otimistas por quê? Porque a bolsa vinha subindo. E o mesmo acontece no Brasil. Se você cruzar o investimento em fundos de ações com o desempenho da bolsa de valores, vai ver que em anos em que a bolsa vai muito bem, ou tem uma sequência de anos bons, as pessoas investem mais
em ações e as manchetes são mais otimistas, né? As manchetes são de recorde no Ibovespa, Ibovespa é o ativo que mais subia, etc. Aí perceba aqui que quando a gente tem uma série de 3 anos ruins, né, que foi 2013, 14, 15, os investidores não só deixam de investir em ações, como começam a vender ações. Os investidores venderam ações em 2014, 15 e 16, quando as manchetes eram ruins. Era falando em crise, era falando que era fundo de investimento em renda fixa. E aí, de novo, quando a bolsa performa bem por 1, 2, 3, 4 anos seguidos, as pessoas voltam a investir bastante na bolsa. E aí as manchetes são, de novo, muito otimistas. Bolsa, melhor investimento do ano, a renda fixa pode virar perda fixa, esse tipo de coisa. E onde eu quero chegar aqui, tá? Eu quero chegar a 3 conclusões. Presta bem atenção nelas. A primeira conclusão: ciclos de quedas e de altas no mercado são super comuns, né? Te mostrei uma década que foi ruim e não foi a única. No Brasil isso existe, né? Se for olhar aí o Ibovespa dolarizado, períodos em que em 6 anos a bolsa multiplicou por 27, períodos em que em 10 anos a bolsa caiu quase 80%, em que em 5 anos se multiplicou por 12%, que em 5 anos caiu 80%, mas nos 6 anos seguintes subiu 18 vezes e por aí vai. São ciclos que na média vão para cima. A bolsa sobe caindo no longo prazo. Segundo ponto é que o que as manchetes mostram muitas vezes já está precificado. E esse é um ponto muito importante de você entender. Em outras palavras, quando as manchetes são muito boas, o Bovespa bate mais um recorde, esse é o ano que o Bovespa vai chegar a 300 mil pontos, ou nos Estados Unidos, o índice Dow Jones vai se multiplicar por 4 em poucos anos. Geralmente esse otimismo ele já está embutido no preço e a bolsa está mais cara. Assim como quando as manchetes são super negativas e tem um monte de cavaleiro do apocalipse, possivelmente muito desse pessimismo já esteja também embutido no preço. Eu não digo que necessariamente a bolsa esteja caindo, mas sim que ela esteja mais barata em termos relativos. Na média, as empresas estão mais baratas. E a terceira conclusão é que quando o investidor, pessoa física, se baseia nesse tipo de manchete para tentar fazer previsão e tentar acertar quando comprar e quando vender, ele acaba perdendo dinheiro. Existe um fenômeno chamado behavior gap, que em português seria a tradução como diferença de comportamento. E diz basicamente a diferença de um investimento, o retorno de um investimento, o retorno do investidor, ela existe e na maioria das vezes o investidor tem retorno menor que o investimento. Tem estudo da Vanguard nos Estados Unidos que comparou 2 fundos de ações que tinham exatamente a mesma carteira, investiam exatamente igual, replicando o S&P 500. Qual a diferença desses 2 fundos então? Num deles, o investidor decidia quando comprar e quando vender. No outro deles, o fundo estava atrelado a um programa de compras automáticas, ou seja, o investidor comprava todos os meses um pouco. Como se fosse uma previdência privada aqui no Brasil. Num, investidor escolhe quando comprar. No outro, o investidor é obrigado a comprar todos os meses. Bom, no período desse estudo, né, os fundos renderam igual, né, um rendeu 6,8% ao ano e o outro 6,9%, a diferença são taxas. Só que no fundo que o investidor escolhia quando comprar e quando vender, o investidor médio teve um retorno de só 4,3%. Um gap de comportamento de 2,5% ao ano, que é muita coisa. E por outro lado, no fundo do piloto automático, em que o cara era obrigado a comprar todos os meses, embora o fundo tenha rendido lá os 6,9%, o investidor viu um retorno maior de 7,7%, ou seja, teve um behavior gap ao contrário, né? O resultado do investidor foi melhor que o resultado do investimento. Por que isso? Porque quando o cara controla quando comprar e quando vender, ele não compra quando as manchetes são ruins, quando o figurão lá está prevendo uma grande crise, quando no limite é o melhor momento de comprar. Então ele perde para o cara que compra no piloto automático. Isso acontece por conta do fato de que muitas vezes o que está na manchete já está no preço. E se as manchetes são ruins, o preço geralmente é bom. As pessoas não querem comprar quando é mais importante comprar. Agora, qual a solução para isso? Já te adianto, não é você fazer o contrário das previsões, entendendo quando que o preço está bom, quando que o preço está ruim. É algo diferente. A solução para mim é você automatizar suas decisões financeiras, é você investir com base em sistemas e não tomar decisões qualitativas, tentando interpretar o que está nas manchetes, entender o que está no preço, o que não está, e sim tomar decisões quantitativas, que olhem só para números. Então, basicamente, em vez de olhar para fora, tentando entender se a próxima crise realmente vai acontecer e se ela está ou não precificada, eu acredito que o investidor tem que olhar para dentro, tem que olhar para os seus objetivos financeiros, para a sua capacidade de fazer aportes, para a sua tolerância ao risco. Em outras palavras, não investir com base em produtos e sim investir com base em estratégia. Como assim investir com base em produtos? O que eu vejo aqui é que muitas pessoas com medo de crise acabam recorrendo a alguns produtos específicos para proteger o seu capital e por isso elas compram porcarias como COIs. A gente analisou já milhares de carteiras de investidores nesse ano aqui no Clube do Valor. Investidores como você, que investiam seu dinheiro numa corretora, com a ajuda de um assessor de investimentos e praticamente toda a carteira tem COI. Esse exemplo aqui dessa carteira dessa cliente tinha cerca de 13% em COI, ou a carteira desse cliente aqui de 2 milhões de reais que tinha mais de 276 mil reais em COIs, ou ainda a carteira
carteira desse outro cliente tinha quase 100 mil reais em COIs e o coitado não tinha liquidez nenhuma, estava tudo preso para mais de um ano. Inclusive tem um estudo da FGV que mostrou que COI é roubada mesmo, que o investidor na média está perdendo dinheiro ao comprar COI. E a gente sabe muito bem, né, que o cara que te vende um COI ele ganha uma comissão absurda, que varia de 2 a 5% sobre o valor que você está investindo na cabeça. Então para ele é muito cômodo te vender um COI. Para quem foca com base em produto, com base em objetivos financeiros e em estratégia, é muito cômodo também comprar um COI para se proteger da tal crise que vai vir, mas isso você acaba transferindo seu dinheiro para o mercado financeiro. Quando a gente fala da solução, de como é que a gente pensa as coisas, caso você esteja insatisfeito ou com dúvidas sobre como é que está a tua carteira de investimentos, eu consegui algumas vagas aqui para quem estiver assistindo esse vídeo para sessões estratégicas de análise e diagnóstico de carteira. Como é que funciona? Você preenche um rápido formulário, nossa equipe entra em contato contigo para agendar um horário, para a gente mostrar como é que você está investindo, quais taxas você está pagando, o que está bom, o que dá para melhorar. E transparência absoluta, se a gente entender que a gente consegue te ajudar a investir melhor, menos foco em produtos, mais foco nos seus objetivos, faz uma proposta para você trabalhar conosco, você nos contratar. A análise de carteira está disponível para todo mundo, tem pelo menos 500 mil reais para investir, e basta preencher esse rápido formulário para a gente contatar. Beleza? Dito isso, como é que a gente pensa em investimentos aqui? Qual seria a solução, né, para navegar frente ao caos, frente às previsões de grandes crises? A solução é você desenhar uma carteira sob medida para ti, desenhar uma alocação de ativos. Por exemplo, você analisa que você é um cara com bastante tolerância ao risco, que entende bastante de mercado, está sempre aqui no YouTube estudando, já passou por crise e entende que uma carteira com composição 60% em renda variável e 40% em renda fixa faz sentido para ti. Aí o que você faz? Você vai lá, monta essa carteira, né, compra ações norte-americanas, fundos imobiliários na parte de renda variável, ativos de renda fixa na parte de renda fixa, e com o passar do tempo, você faz um negócio chamado rebalanceamento, que é olhar de novo para a tua carteira, ver como é que ficou a tua carteira nova, né, já com a oscilação dos ativos, e aí usar aportes novos para comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo, nesse caso aqui renda fixa, né, que o alvo seria 40%, e até mesmo eventualmente vender o que está com peso acima do alvo. Isso é uma forma simples de você automatizar suas decisões e não cair no modismo de agora vende tudo em ações e compra tudo em ouro, ou até o contrário, né? Agora vende tudo em ouro, compra tudo em ações. Enfim, parar de depender dos profetas do caos, que às vezes vão estar certos, às vezes vão estar errados, o futuro de curto prazo é extremamente imprevisível. Beleza? Então, se você quiser nossa ajuda para automatizar suas decisões, vou deixar aqui o link para o formulário para você preencher, para a gente te contatar para agendar uma sessão de análise de carteira. Se você quiser entender como montar uma carteira diversificada de investimentos, aqui vai ter um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até a próxima.